Bom dia, pessoal. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje é 5, né? 5 de setembro de 2024. Ok? O nosso assunto são tipos de frase. Emanuel, eu aconselho você a deixar para copiar em outro horário, porque se você perder essa explicação, aí você já fica atrasado de novo, certo? Agora você dá atenção à explicação da aula de hoje, aí em casa você coloca em dia as explicações do assunto anterior que você perdeu. Então, como eu já disse em aulas anteriores, nós estamos... Viu, Gildo? Os tipos de frase não são os tipos de frase pela presença ou não de um verbo, que são só 2. Mas são 2, mas é complicadinho de entender porque implica em você conhecer verbos e locuções verbais. Que aí vai ser frases nominais e frases verbais. Não são esses 2 tipos que nós estamos estudando. Nós estamos estudando os 5 tipos que são os mais simples. É como conhecer e identificar os tipos de frase na fala pela entonação de voz e na escrita pela pontuação. Então as aulas anteriores, que não foi só de ontem, né? Foram aulas também anteriores, eu já expliquei bastante sobre a pontuação. Que os 3 tipos de pontuação que sempre terminam frases são o ponto final, a interrogação e a exclamação. A pontuação que nunca termina a frase, sempre está no meio das frases, são a vírgula e o ponto e vírgula. E a pontuação que termina ou não termina, dependendo do contexto, são os 2 pontos e as reticências. Isso eu já expliquei, já moí, já mastiguei, já pisoteei. Inclusive ontem eu filmei a aula e joguei no meu canal e depois compartilhei no grupo para alguém que está perdendo poder acompanhar, certo? Então sobre a questão da pontuação, já foi. Agora nós vamos conhecer realmente cada tipo desses 5 tipos de frases, certo? O primeiro e mais simples e é o mais usado, que a gente usa o tempo todo, são as frases declarativas. Quando se declara algo afirmando ou negando. Aí então quando eu perguntar o que expressa uma frase declarativa? As frases declarativas, elas declaram algo afirmando ou negando. De novo, qual o conceito de frase declarativa? As frases declarativas, elas declaram alguma coisa afirmando ou negando, certo? Então, as declarativas, elas sempre terminam com um ponto final, certo? E os subtipos delas são afirmativa e negativa. Afirmativa e negativa. Ambas vão terminar com o ponto final, ok? Como você declara alguma coisa afirmando ou negando, então são esses 2 tipos, afirmativa e negativa. E ambos os tipos vão terminar com o ponto final. Então, como quando você diz assim, eu gosto de mingau. Ai, Deus. Sempre eu falando do mingau, né, Damélia? Eu gosto de mingau. Beleza. É uma frase declarativa, eu estou declarando algo afirmando. Eu gosto de mingau. Ponto final, certo? E se eu colocar eu não gosto de mingau? Simplesmente a presença do não já transforma ela em uma frase declarativa negativa. Eu não gosto de mingau. Então, a diferença são palavras negativas. Não, nunca, jamais. Às vezes a palavra nada também é negativa. Quero nada. Você diz assim, quer viajar comigo? Aí a pessoa diz, quero nada. Ou seja, ela está negando. Ela está declarando que não quer. Certo? E tem as expressões de jeito nenhum, de forma nenhuma e de maneira nenhuma. Então, mesmo quando a gente diz ou ouve alguém dizer uma coisa ruim, que é um conceito ruim, certo? Eu odeio você. É uma coisa ruim, pesada, né? A palavra ódio é muito pesada, mas é uma declarativa afirmativa. Eu odeio você, certo? Agora, quando você diz a mesma coisa, digamos, sintaticamente, ou seja, o sentido é a mesma coisa, mas você usa uma palavra negativa, eu não gosto de você. A presença da palavra negativa
já transforma a declarativa afirmativa numa declarativa negativa. Compreenderam agora? Não é necessariamente o sentido geral da frase, mas as palavras que estão nelas. E vejam que todas elas terminam com ponto final. Então, sintaticamente, ou seja, o sentido dessas frases pode ser o mesmo. Tipo, eu odeio você, ou então eu não gosto de você. Né? Dizem quase a mesma coisa, só que eu odeio você é uma declarativa afirmativa e eu não gosto de você é uma declarativa negativa, porque tem a palavra não. Ou então assim, eu nunca vou usar drogas. Tomara que essa seja também a resolução de cada um de vocês. Você diz assim, eu nunca vou usar drogas. Parabéns, se você tem essa mesma decisão. Aqui, ó, é uma frase declarativa, o quê? Negativa. Apesar de ser uma coisa positiva na sua vida. Estão entendendo, pessoal? O sentido de tomar essa decisão, de dizer isso, de reafirmar isso para você e para os seus amigos, é uma coisa positiva na sua vida. Caio Fernando está no celular. Parabéns, Caio. Você diz, eu nunca vou usar drogas. Isso é positivo para você. Mas a frase, o tipo da frase, pela presença da palavra nunca, que é negativa, uma palavra negativa é uma declarativa negativa. Eu nunca vou usar drogas. Beleza? Você jamais... Essas frases surgem na minha cabeça na hora. Você jamais tocará em mim. Olha, uma pessoa está tentando aí lhe seduzir, uma pessoa está tentando ficar com você, e você declara categoricamente para a pessoa, você jamais tocará em mim. Beleza. Seja categórico. Se você não quer dar chance à pessoa, corte pela raiz. Essa é uma frase declarativa negativa. Por quê? Porque tem uma palavra negativa. Tá bom? Digamos que você está num diálogo com alguém e a pessoa diz, vamos comigo para a festa, vamos comigo para tal canto. Aí você diz assim, o que isso é comum a gente responder assim, vou nada. Quantas vezes a gente não diz isso, né? Vou nada, estou cansado. Então, vou nada também é declarativa negativa, que a palavra nada está negando. E assim por diante. Muitas vezes também nós respondemos com as três expressões que eu citei, que são as três locuções adverbiais de negação. De forma nenhuma, de maneira nenhuma, de jeito nenhum. Aí diz assim, bora, fulano vai também. Aí você diz, de jeito nenhum. Né? Até você diz assim, se fulano for, eu não vou. Então, tem de jeito nenhum, tem de forma nenhuma, de maneira nenhuma. Olha, você, poderia a frase ser assim, você não tocará em mim de forma nenhuma. Também negativa, certo? Então, gente, é isso. Essas são as frases mais simples, mais comuns que a gente diz toda hora. Tipo, o professor fulano de tal não veio, né? É uma frase declarativa, negativa, porque tem o não, né? Professor, qual seria hoje? Professor de artes. Eu confirmei aí, Carinha estava achando que a professora de artes era a Júlia, mas ela deve ter vindo uma semana, quem sabe. Mas aí depois ela ficou reclamando, mudaram o horário dela, né? Colocaram a carga horária de português para ela e ela não é mais a professora de artes daqui. Então você pode dizer assim, a professora de artes da nossa turma não veio. Ou seja, a gente sabe quem é ainda, né? Professora de artes da nossa turma não veio. É uma frase declarativa negativa, porque tem a palavra não, né? Ou então ainda não apareceu. Tem não, tem nunca, tem jamais, tem nada, de jeito nenhum, de forma nenhuma, de maneira nenhuma, é negativo. Lembre-se, todas as frases declarativas terminam com ponto final, sempre. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Quer fazer alguma pergunta? De repente você está com uma frase aí na sua cabeça, o cara estava no celular, sabe? Aí quando ele
Muito bem, Cátia, vá se tocando, filho, que é você que precisa, entendeu? É você que precisa, senão você se aposenta aqui, certo? Okay? Pode passar em Abel, pode passar em quem você passa, se você não passar em português, você fica, tá bom? Então, beleza, vimos as frases declarativas, afirmativas e negativas. Ah, você estava copiando? Aí, agora vamos para... Eu vou explorar logo com vocês aqui um outro tipo de frase que tem o mesmo subtipo. Os mesmos subtipos da declarativa. Só que elas serão as... Vamos mudar aqui alguma coisa. Elas serão as imperativas. Elas podem terminar com ponto de exclamação, ponto final ou reticências. Vamos saber disso. Muito bem. As frases imperativas, elas indicam 4 coisas, quatro situações. Okay? É preciso compreender, é preciso aprender isso. Ordem, pedido, conselho ou aviso. Ordem, pedido, conselho ou aviso. Muito bem. Alguns autores, em alguns livros ou em alguns vídeos, vocês podem assistir. Eu digo vídeos porque o meu sonho seria que, ao faltar alguma aula ou ao não compreender muito bem, claro que vocês podem estar tirando dúvida aqui, mas às vezes surge uma dúvida fora da aula. Vocês abrem o YouTube e colocam lá tipos de frase. Às vezes o professor que gravou a cápsula está no celular, olha que legal. Oh, meu Deus. Caso clínico, eu já disse, o caso dele é clínico. Internação, largar o visto do celular. Olha, em alguns vídeos que vocês possam abrir no YouTube, eu gostaria muito que vocês abrissem, porque isso complementaria a minha explicação aqui. O professor pode falar primeiro dos 2 tipos de frase, verbal e nominal, e depois falar esses tipos. Ou eles falam primeiro desses 5 tipos e depois da frase verbal e nominal. Mas esse bimestre não vamos estudar a frase verbal e nominal, certo? Mas é válido vocês estudarem por outros meios, principalmente pelo YouTube. Porque, gente, cada professor tem um jeito. Eu sei que eu falo rápido e às vezes pode ser que você não entenda. E aí, também por isso, eu de vez em quando eu fico me policiando, vamos falar mais devagar e tal. E por isso que eu dou mais de uma aula, às vezes eu faço 3 aulas explicando uma coisa, na aula seguinte eu explico de novo a mesma coisa, até porque tem alunos que faltaram por motivo justo e tal, estão vindo, tá bom? Mas, se você abrir um vídeo lá, ou um livro, alguma coisa, uma apostila, qualquer coisa, e tiver outras palavras, por exemplo, súplica, ordem, pedido, conselho, súplica, ordem. Gente, súplica é o mesmo que pedido. Súplica é sinônimo de pedido, ou seja, a súplica seria um pedido assim muito humilde, quando alguém diz assim, me dê uma esmolinha, pelo amor de Deus. Ou, tipo, você está falando com Deus e diz, ó Senhor, tenha misericórdia de mim, né? Então é uma súplica. Se refere muito aos pedidos que nós fazemos a Deus, ou então quando uma pessoa que está passando grande dificuldade faz um pedido muito humilde a você, apelando ao seu coração, aí chama súplica, mas é a mesma coisa de pedido, certo? É sinônimo, tá bom, gente? Eu digo isso porque súplica não é uma palavra tão comum e não faz parte assim do dia a dia das pessoas, essa palavra súplica, é mais usada assim no contexto religioso. Façam súplicas a Deus, ou seja, peçam a Deus, que Deus ouve, né? Mas, se encontrar a palavra súplica, não se assustem, é o mesmo que pedido. Vamos olhar a palavra para continuar. Então, as frases imperativas lembram o quê? Para mim, lembra o imperador, e o imperador manda. Então, eu coloquei isso na minha cabeça. Imperativo, imperador manda. Então, vamos lá. O primeiro subtipo aqui, os subtipos são afirmativo e negativo. Então, vamos lá.
Quais são as frases imperativas que vão sempre terminar com exclamação? São as de ordem. Por quê? Porque a mesma frase, se eu falar, na fala você já percebe se é um pedido ou se é uma ordem. Por exemplo, a mãe de vocês estão demorando na cama ou na rede, e a mãe de vocês diz assim: acorde. Toca em você assim, viu? Toca em Madison assim e diz: acorde. Ela está fazendo um pedido. Mas se ela disser assim: acorde! Que eu acho que a maioria das mães, quando elas falam uma frase assim, elas já falam com ênfase, elas já falam com autoridade, elas falam com um tom de voz um pouco alterado, que é para sacudir você, que é para você perceber que é um jeito, ou seja, é uma ordem. Então, se você vai escrever essa frase, você tem que transmitir para o leitor que é uma ordem. Cara, você está ouvindo um áudio importantíssimo no celular. O que eu estou explicando aqui é pouco importa. Não pode ficar para depois o áudio. A Cátia tem que ouvir agora. Parabéns, Cátia. Continue. Entenderam, pessoal? A mesma frase pode ser um pedido, um conselho, um aviso, e pode ser uma ordem. Então, para que o leitor... Geildo também tem celular, né? Parabéns, Geildo. Parabéns, filho. A professora explicando aqui um assunto novo. Eu acho maravilhoso isso. Só quem perde é você. Ai. Beleza, gente? Então, mesma coisa. Estou fazendo frases curtinhas, mas pode ser frases longas também. Se a pessoa chega para você e diz assim: saia. É um pedido, né? Na verdade, com o tom de voz assim: saia. É um pedido. Mas se eu disser assim: saia, é uma ordem. Como é que eu vou traduzir isso? O tom de voz eu vou traduzir na escrita, através da pontuação. Então, quando é uma ordem, a gente coloca o ponto de exclamação. Para quê? Para que o leitor perceba que isso aqui é uma ordem, foi dado com ênfase, foi dado com autoridade, foi dado com a voz alterada. Não foi um pedido assim calmo, entendeu? Aí, essas duas aqui, pessoal, são frases imperativas afirmativas. Alguém está ordenando que... Onde é que eu estou arranjando essas manchas pretas? Aí eu não estou entendendo, não. Onde é que eu estou arranjando essas manchas pretas nas minhas mãos? Porque eu só uso azul, eu só uso piloto azul. Aí eu estou arranjando essas manchas pretas, não sei. Olha, digamos que o pai, a mãe, o avô, a avó, o tio de vocês, as pessoas que cuidam da educação de vocês, que criam vocês. Olha, Cátia, sei lá. É uma desses vídeos para a mãe de Cátia. Nunca use drogas, nunca use óleo. Se está com a exclamação, o que é que a gente entende? Que o responsável por aquele jovem, por aquele filho, por aquele neto, por aquele sobrinho, diz: olha, nunca use drogas. Está dando uma ordem com ênfase, está dando com autoridade. Ela não está pedindo, entendeu? Certo? Estão entendendo, pessoal? Nunca use drogas. Essa é uma frase imperativa. O quê? Qual o subtipo? Negativa. Apesar de ser uma coisa positiva para a vida da gente. Nunca usar drogas. Estão entendendo? A ideia é positiva para a gente. Só que a frase, o tipo de frase, pela presença da palavra negativa, ela é uma imperativa negativa. E nós entendemos que ela exprime ordem por causa da presença da exclamação. Que também, quando você vai escrever, lembra que eu expliquei nas aulas sobre pontuação? Pode vir com 3 exclamações ou várias exclamações. A repetição de um ponto, no caso da interrogação e da exclamação, é apenas uma questão de chamar a atenção do leitor. Mas o sentido é o mesmo, certo? Apenas para chamar a atenção do leitor. Cátia e seus
muitos contatos. Caso ainda não aprendeu que tem que dizer que os contatos dele, que de manhã ele está na aula, né? Tem os contatos de Caso que realmente passa o horário da aula todo mantendo esses contatos e ele não diz, eu estou estudando, né? Estou na aula. O que é mais importante para ele, os contatos. Então, as imperativas, pessoal, lembre-se que elas sempre serão frases direcionadas a alguém. As frases imperativas, porque indicam ordem, pedido, conselho ou aviso, elas nunca são algo que você diz a você mesmo. Como é que você vai dar uma ordem a si mesmo? Não se dá ordem a si mesmo. Como é que você vai dar um conselho a si mesmo? Como é que você vai fazer um pedido a si mesmo? Estão entendendo, gente? Então, as frases imperativas, elas sempre são dirigidas a alguém. Então, os verbos estão sempre assim, direcionados a alguém. Claro que eu uso muito falando assim para uma pessoa só, mas pode ser, digamos, olha, vamos, pessoal. Digamos que eu vou fazer uma aula fora daqui da sala de aula. E aí tem uns que não querem ir. Eu vou dizer, vamos. Eu estou dando uma ordem, vamos. A aula hoje é fora, né? É ali, debaixo do cajueiro. Entendeu, pessoal? Então, uma ordem a gente percebe pela exclamação. Nós vamos conhecer as frases exclamativas e vamos ver que todas as frases exclamativas terminam com ponto de exclamação. Mas você vai perceber que as exclamativas, elas não são direcionadas diretamente a alguém. As frases exclamativas não têm esses verbos direcionados, ó, use, saia, acorde. Não é direcionado a uma pessoa. A exclamativa, você está sempre mirando de alguma coisa. Você está, que vestido lindo. Que sala fria. Não sei o quê. Que medo, que raiva, que ódio. São sentimentos abruptos, sentimentos muito espontâneos que nós temos. São 9 sentimentos que eu consigo listar. Mas não são, você não está usando verbos para direcionar a alguém. As frases imperativas, sim. Ordem, pedido, conselho, aviso ou súplica, que é um pedido muito humilde, são sempre direcionados a alguém. Quando não a uma pessoa, a duas. Olha, digamos que 2 filhos saiam para a festa, né? E aí o que é que a mãe diz? Ordena aos 2. Venham cedo. Vocês venham cedo. Ela está dando o quê? Uma ordem. Também, né? Estão percebendo, pessoal? Venham cedo. Ou então ela pode dizer, cheguem cedo. Cheguem cedo. Ou então, não cheguem tarde. Certo, pessoal? Não cheguem tarde. Tudo isso, se tiver ponto de exclamação, são ordens. E aí, isso aqui é imperativa afirmativa, essa é imperativa afirmativa, essa aqui é imperativa afirmativa, essa é imperativa negativa. Por quê? Só tem a presença de uma palavra negativa, não, nunca, jamais, nada, né? De jeito nenhum, de forma nenhuma, de maneira nenhuma, e se torna negativa. Agora, vamos tirar o ponto de exclamação, certo? Tirar o ponto de exclamação. Elas continuam sendo imperativas, certo? Só que não são mais de ordem. E o leitor vai perceber, olha, acorde. Tanto pode ser um ponto, como pode ser reticências. As reticências indicam, como eu expliquei nas aulas anteriores, uma hesitação, ou seja, deixa assim um sentimento vago. Às vezes a mãe diz, acorde, mexe em você, você passa a mão no seu cabelo, aí diz assim, filha, acorde. Ela está falando assim, com amor, com carinho, fazendo um pedido, dando um conselho, acorde, entendeu? Então pode terminar também com reticências, dependendo do tom de voz, saia. Estou falando baixo com você, estou sendo educado, estou fazendo um pedido, saia. Né? Às vezes é, por favor, saia. Então, termina com ponto final, tá bom? Nunca use drogas. Então, um conselho. Alguém está dando um conselho aqui.
Por favor, nunca use drogas. Continua sendo imperativa negativa. Só que pela não presença do ponto de exclamação e sim do ponto final, aí você percebe que não é uma ordem, é um conselho, é um aviso, né? O pai está dizendo para o filho ali, nunca use drogas, né? E aqui também, ó, vamos, é simplesmente um convite aqui. Pode ter também aqui convite. Outra palavra que também pode estar inserida aqui é convite. Eu costumo dizer sempre essas 4 palavras: ordem, pedido, conselho e aviso. Mas pode ter súplica, convite, entendeu? Também você vai usar os verbos diretamente para alguém. Então, vamos. Então você está falando num tom baixo. Vamos. É um convite, certo? É um pedido. Vamos. Certo? Não tem ponto de exclamação. Então você vai ler e vai entender que não foi uma ordem, foi um convite, foi um pedido. Certo? Os filhos saem e a mãe diz, venham cedo. Ou seja, é um aviso, é um conselho, é um pedido que ela está fazendo, venham cedo. Tudo bem, vão, mas venham cedo. Certo? Perceberam? É a mesma imperativa, afirmativa e negativa. Só que quando não é ordem, aí você pode terminar com ponto final ou com reticência. Aí, ó, não cheguem tarde, certo? É um aviso, é um pedido, é um conselho. Também tem aqueles momentos, ó, que tá um amigo ou uma amiga conversando com você, aí diz que ficou muito magoado por um namoro, alguma coisa assim, você dá esse conselho aqui, esqueça, né? Esqueça, deixe pra lá, olha, me deixe pra lá, isso, deixe pra lá, olha. Então essas frases assim que terminam vagas, que terminam bem calmas, são imperativas. No caso, essas duas afirmativas, e aí você vê que é um conselho que você deu, não esqueça, deixe pra lá, pode terminar com reticências, de boa. Estão entendendo, pessoal? Está ficando dúvida? Querem fazer uma pergunta? Estão entendendo? Beleza. Frases imperativas, afirmativas e negativas, certo? Ordem, pedido, conselho, aviso, convite, súplica. Súplica é sinônimo de pedido e convite é parecido com pedido também. Certo? Beleza. Vamos ao próximo tipo de frase. Vou para o próximo tipo de frase que também tem 2 subtipos. Nós aprendemos até agora as frases declarativas, que os subtipos são afirmativa e negativa, e frases imperativas, que o subtipo também é afirmativa e negativa. Pronto. Então, os 2 tipos de frases que os subtipos dela são afirmativa e negativa são esses 2, declarativas e imperativas, beleza? Os outros são outros tipos. As declarativas declaram alguma coisa afirmando ou negando. As imperativas indicam ordem, pedido, conselho, aviso, convite, súplica, certo? E tem esse quezinho aí que quando você quer exprimir uma ordem e vai escrever, você põe ponto de exclamação para que o leitor perceba que não foi falado assim com calma, falado ao seu pé do ouvido, com a voz baixa, foi falada com ênfase, porque era uma ordem. Aí põe um ponto de exclamação. Agora vamos para esse tipo aqui, que também é super interessante. As interrogativas, ok? As frases interrogativas. As frases interrogativas, a gente pensa, termina sempre com ponto de interrogação, mas nós vamos ver que elas podem terminar também, um subtipo delas, com ponto final ou reticências. Como assim? Porque os subtipos das frases interrogativas são diretas ou indiretas. Aí a gente lembra
daquelas frases enigmáticas que algumas pessoas colocam nas redes sociais. Tem um problema pessoal com alguém, não resolve com aquela pessoa e fica jogando indiretas nas redes sociais, né? Não sabe para quem é, sabe que a pessoa está com uma queixa com alguém. Isso demonstra uma falta de maturidade muito grande. A pessoa pode ter 50 ou 60 anos. Se ficar com indiretas nas redes sociais é imaturidade. Resolva o que você tem que resolver com a pessoa que você tem o problema. Os seus 2.000, 3.000, 5.000 amigos da sua rede social não tem nada a ver com o seu problema com uma pessoa. Só vão ver que você é imatura e não sabe resolver as coisas, fica jogando a lama no ventilador. Então, as interrogativas são diretas ou indiretas? Qual é a diferença? Oi, meu amor, são meus fãs, tá? São ex-alunos, fãs meus que não aguentam a saudade, então eles ficam rondando a sala, ficam gritando meu nome, Angelina, meu amor. Isso é muito bom. Ele tem um lá, foi meu aluno agora no semestre anterior, agora mudou, aí eu encontrei, João Carlos. Aí ele sentado ali dentro da escola, eu disse, João Carlos, como é que tá lá? Sem mim, agora o FAM1 sem mim. Porque o FAM1 era com vocês aqui, eu tenho 10 horas aulas lá, então todos os dias eu estava lá. Aí eu disse assim, professora, eu estou depressiva, não, eu disse assim, estamos tendo que tomar antidepressivo. Ele já está muito ruim, professora, eu estou tomando antidepressivo para suportar sua falta. Ai, meu Deus, adorei, achei tão criativo. Pessoal, olha, as diretas a gente faz para alguém. São as perguntas comuns. Nós perguntamos a outra pessoa, perguntamos a Deus, perguntamos a um animal. Você tem um cachorro, apareceu um chinelo comido, você pega o chinelo e diz assim, foi você, fulaninho, né? E lá no do cachorro acontece isso, quem tem gato e cachorro dentro de casa, aparece um sofá todo arranhado. Você pegou, ei, foi você que arranhou o sofá? Então, as perguntas diretas, as interrogativas diretas, nós fazemos sempre a outro ser, nós fazemos para alguém, mesmo que não seja uma pessoa, pode ser a Deus, ó Senhor, porque eu sofro tanto, oh meu Deus, eu já lhe pedi tanto, por que se o Senhor ainda não ouviu minha oração, ainda não me concedeu essa bênção, por que o Senhor não me ouve, não sei o que, não resolve meus problemas? Então, você pode perguntar a um animal, a Deus, a outra pessoa. São as interrogativas diretas. Elas sempre vão terminar com um ponto de interrogação, certo? Que também, quando a pessoa quer chamar a atenção do leitor, chamar a atenção para a urgência daquela pergunta, as pessoas muitas vezes colocam 3 pontos de interrogação ou mais, colocam um monte de pontos de interrogação. É a mesma coisa, é apenas um recurso gráfico usado para chamar a atenção dos leitores, certo? Agora, as indiretas, pessoal, as interrogativas indiretas são feitas para si mesmo, tá bom? São feitas para si mesmo. Não tem situações que a gente está sozinho em casa, aí a gente pergunta assim, onde será que eu coloquei minha toalha? Não acontece isso, você está no quarto, e você, onde foi que eu coloquei minha roupa? Às vezes você embaixo da toalha na cama. Você está perguntando a você mesmo, às vezes em pensamento e às vezes em voz alta. Nos romances, nos textos escritos, muitas vezes os personagens conversam consigo mesmo, ou seja, o autor ele quer expor para o leitor quais são os pensamentos da personagem. E aí coloca assim, então ele conversava com seus botões. Por que eu a deixei ir embora? Por que eu fui traí-la? Por que eu não a aceitei? Entendeu? Então, essa expressão, conversar com seus botões, quer dizer pensamentos. E aí, como o autor da história quer que eu saiba quais são esses pensamentos, coloca ali aqueles questionamentos que a personagem está fazendo. Beleza? Eu demorei a entender que a palavra personagem é feminina. Quer seja uma personagem masculina ou feminina, a palavra personagem ela é feminina. Eu acho tão estranho, mas é verdade. Por exemplo, um ator fez uma personagem masculina, mas a palavra personagem é feminina. Não é estranho? É estranho, mas abacaxi é masculino, hein, pessoal?
Nunca chame uma abacaxi, porque o abacaxi se magoa, ele é espada, viu? Abacaxi e açúcar são masculinos. E como aprendemos no assunto anterior, grama quando é peso é masculino, é 1 grama. Que até eu pergunto na atividade, você sabe quanto custa 1 grama de veneno de cascavel no Brasil? Por isso que tem gente criando serpentes para vender o veneno para os institutos que produzem os soros antiofídicos, antiracnídeo, que são feitos com o próprio veneno do animal. Porque aí eles inoculam ali, colocam reagente, colocam ali um contraveneno chamado, uma substância que vai reagir e introduz no nosso corpo para nos preparar, para a gente ficar forte diante daquele veneno, para a gente poder resistir e não morrer. E aí se pergunta, você sabe quanto custa 1 grama de veneno de cascavel, 1 grama de veneno de jararaca, 1 grama de veneno de tal? Sabe quanto custa 1 grama de ouro no Brasil? R$330, mas eu acho que já aumentou. Isso está defasado esse preço. 1 grama de ouro, já pensou? 3 gramas de ouro, R$990, praticamente R$1.000. 3 gramas de ouro é uma coisa assim, minúscula, bem pouquinho lá no fundo da bateria. Então, nós aprendemos, viu, Manuel, você vai ver aí no assunto, que grama, planta, é feminina. Uma grama linda, não pise na grama. A grama do jardim da casa dela está verde, beleza, é feminino. Mas grama peso é masculino, são 200 gramas de pregos. Por favor, me venda 200 gramas, você chega nas lojas ali de construção, você está fazendo uma reforma em sua casa, e a pessoa vai lá, precisa de pregos, compre lá 200, a pessoa vai dizer 200 gramas, mas vocês que estão estudando comigo, sabem que são 200 gramas, você vai pedir lá 200 gramas de prego. Se a pessoa questionar, que ninguém vai questionar, né? Bem queria que questionasse, tem 200 gramas não, porque grama é peso, é masculino. Grama, nós estamos nos referindo aqui ao peso, então peso é macho, é 200 gramas, 300 gramas, por favor, me pese 300 gramas de mussarela, queijo mussarela, né? Me veja 400 gramas de mortadela, por exemplo, 500 gramas de carne moída, 600 gramas de queijo, 700 gramas de tal coisa, 800 gramas disso, 900 gramas, certo? Porque você está se referindo a peso, peso é masculino, show? Fazendo uma revisão aí até para ajudar a nossa amiga Emanuela Henrique, que começou a frequentar hoje, perdeu esse primeiro assunto. Então, pessoal, vamos lá. Cadê você? Olha aí, ó. Cadê? Obviamente, você está perguntando a alguém, cadê você? É uma interrogativa direta. Cadê você? Ok? Então, termina com ponto de interrogação normal. Certo? Agora, quando o contexto mostra que a pessoa, onde eu deixei meu celular, ou seja, o personagem está perguntando a si mesmo, onde eu deixei meu celular? Claro que numa história lá, ela pode vir assim, ó, inclusive com reticências e ponto de interrogação, porque a pessoa diz assim, onde eu deixei meu celular? Onde foi que eu deixei meu celular? Pode ter essas reticências indicando assim, aquela hesitação, aquela dúvida, entendeu? E o ponto de interrogação. Mas você está entendendo pelo contexto, pelas palavras da frase, que a personagem está perguntando a si mesma. Ele não está perguntando, mamãe, você viu meu celular? Se ele estiver perguntando, mãe, vírgula, que é um vocativo, né? Mãe, você viu meu celular? Se tiver o vocativo, você está perguntando a alguém, vocativo é a palavra com a qual nós chamamos a pessoa. E ultimamente as pessoas estão usando vocativo muito feio. Não é verdade, gente? Principalmente os rapazes. Não vou escrever aqui que eu estou em aula. Não devemos usar essa palavra. Uma palavra que começa com C e termina com I. Tudo que se conversa hoje, os alunos chamam os outros por isso aqui. Isso assim, isso assim. Aí vai perguntar uma coisa. Não tem um nome, Emanuel, Márcio, Geildo, Caio, não.
pronto, chama os outros por esse nome. Isso é um vocativo muito feio, porque é um palavrão, certo, gente? Então, mãe, você viu meu celular? Isso aqui é uma interrogativa direta, porque é feita para alguém, né? Indiscutivelmente terminada com um ponto de interrogação, certo? Mas quando o contexto mostra que a pessoa... 20 minutos ainda. Quando o contexto mostra que a pessoa está perguntando a si mesma, então pode terminar tanto com um ponto de interrogação, quanto só com um ponto final, ou com reticências, porque indica que a pessoa falou baixo, ou então apenas pensou, está hesitante, né? Procurando ali, então, onde eu deixei meu celular? Onde será que eu deixei meu celular? Ou então pergunta assim, por que fui fazer aquilo? Porque quantas vezes a gente se pergunta na mente, né? A gente se arrepende do que a gente faz e ainda bem que a gente não pode, certo, gente? Então você se pergunta assim, por que fui fazer aquilo? Certo? Você pode terminar com uma interrogação, mas o contexto aqui mostra que você não está perguntando, eu digo você, mas pode ser o personagem de uma história, tá entendendo? E simplesmente olhar, por que fui fazer aquilo? Ou seja, você não está perguntando a outro, você está perguntando a si mesmo. Então é um interrogativo o quê? Indireta. Então, direta quando é para alguém, indireta quando é para nós mesmos. É o contrário da indireta da rede social, que a pessoa joga lá, 5.000 amigos vão ver, para só para uma pessoa, né? Mas não, aqui na língua portuguesa as frases interrogativas diretas são feitas para alguém. Lembre-se, pode ser para uma pessoa, um monte de pessoas, pode ser para um animal. Você está perguntando se o animal, se ele mexeu em alguma coisa, e pode ser a Deus ou a alguma outra entidade que você possa crer, né? Um Deus qualquer que você creia, que você respeite, que você adore. Você pergunta àquele ser superior, né, que você crê alguma coisa. Então, as perguntas que nós fazemos a nós mesmos, seja em pensamento ou em palavras, são chamadas interrogativas indiretas. E essas podem terminar tanto com ponto de interrogação, quanto com ponto final ou reticências. Beleza, pessoal? É isso aí. Alguma pergunta? Está com alguma frase aí que você quer tirar dúvida? E tal frase, professora? Qual será o subtipo? Então, tipo e subtipo, tipo e subtipo. Agora, nós vamos para os dois últimos tipos de frases que são os mais simples, que não tem subtipo. Por isso elas são bem mais simples. Tá bom? Expliquei primeiro as mais difíceis, que tem subtipos. E agora vou explicar as que não têm subtipos. Tá bom? 3 dos tipos de frases, dos 5 que nós estamos estudando, têm subtipos. E 2 não têm subtipos. Das 3 que têm subtipos, 2 delas os subtipos são iguais, que são as declarativas e as imperativas, né, Geildo? Eu estou no celular, que a conversa está muito importante. Das 3 que têm subtipos, 2 têm subtipos iguais, são as declarativas e as imperativas, que os subtipos são o quê? Afirmativa e negativa, certo? E como você distingue, é do mesmo jeito, é da mesma forma, é a partir da presença ou não de palavras negativas. Se houver a presença de alguma palavra negativa ou expressão negativa, ela vai ser negativa, senão ela é afirmativa. Então, as declarativas e as imperativas, aquelas de ordem, pedido, conselho, aviso, súplica, o convite, elas, as de ordem vão estar escritas com um ponto de exclamação, para o leitor saber que é uma ordem, e as outras podem vir com ponto final, com reticências, quando é um pedido, um conselho, um aviso, uma súplica, um convite, certo? E se tiver a presença de palavras negativas, elas vão ser negativas, senão elas vão ser afirmativas. Lembre-se, as imperativas sempre se referem a alguém, ou a uma pessoa, ou a 2, ou a uma multidão, mas os verbos estão sempre direcionados para alguém, são verbos imperativos, certo? Num outro contexto, quando nós estudamos tipos de textos, nós vamos ver que esse tipo de texto, que
que usa muito verbos no imperativo são textos injuntivos. Por exemplo, você compra um celular, celular não sei se vem, mas vem. Sempre vem um papelzinho assim dentro da caixa, dando orientações. O pior é que às vezes entra em inglês, né? Ou em coreano, ou em chinês, sei lá. Mas a maior parte dos eletrodomésticos que nós compramos vem um manual de instruções. O texto de um manual de instruções é chamado de injuntivo, porque é dando orientações, e todos os verbos são imperativos. Ligue tal dispositivo, aguarde, quando você comprar uma geladeira, né? Normalmente manda você passar tantas horas com ela sem nada dentro, para ela fazer a primeira carga de energia ali, sem você colocar nenhum alimento dentro dela. Depois, celular também, né? Quando você compra, quem vem diz logo, olha, você tem que dar uma carga de tantas horas, 12 horas, né? Para poder mexer, depois você... Então, os verbos vêm sempre dando orientações, faça assim, faça assado. Os textos, por exemplo, de receitas culinárias, também é um texto injuntivo, ou seja, um texto que passa orientações, os verbos estão no imperativo. Junte a massa com os ovos e o açúcar, bata no liquidificador, coloque para descansar, depois unte a forma com manteiga, não sei o que, ponha tudo no forno, espere meia hora, baixe o fogo e depois retire e coloque na geladeira. Os verbos estão sempre no imperativo, estão sempre orientando, dando um conselho a você, ensinando você a fazer alguma coisa, certo? Estão no modo imperativo dos verbos, são frases imperativas, e o tipo de texto lá é texto injuntivo, que não é o nosso assunto, mas eu estou dando um spoiler aqui, para vocês verem que existem vários ramos da língua portuguesa, várias subdivisões, várias coisas que a gente pode estudar, só que o básico vai para o mais avançado, certo? E nos anos seguintes, quando vocês estiverem mais à frente no estudo, vocês vão encontrar os tipos de texto. A gente pode até estudar já no próximo bimestre, entendeu? Os tipos de texto: descritivo, narrativo, injuntivo, tal. Tem o dissertativo, que são aquelas redações para Enem, certo? Para entrar no IFRN, exame de seleção. São textos dissertativos, que é o texto que você vai tratar com os argumentos, vai argumentar, contra-argumentar, certo? Bora para frente. Vamos para os dois tipos de frases mais simples. Ou seja, por que simples? Porque elas não têm subtipos. As exclamativas não têm subtipo. Qual é o tipo de sinal de pontuação que terminam todas as frases exclamativas? Toda exclamação, não tem o que discutir. O que é que a gente expressa quando diz uma frase exclamativa? Surpresa, admiração. Eu consigo listar 9 sentimentos: surpresa, admiração, alegria, dor, raiva, espanto, medo, nojo. Por exemplo, ele diz eca. Quando você vê uma coisa nojenta, as pessoas não dizem eca, não é? Eca. Pronto, aqui é uma exclamação. E como não tem subtipo, beleza. Olha, a gente costuma dizer, quando chega aqui, que os dois ar-condicionados estão ligados, né? Que sala fria, não é? Peça para desligar um ar-condicionado, que sala fria. Aí a gente diz assim, que dia lindo. Quando o dia está bem, aqui no Nordeste a gente costuma dizer que dia lindo quando o dia está nublado. Eu costumo, quando o dia amanhece nublado, eu digo que dia lindo, porque vai ser mais frio, vai ser mais gostoso. Talvez eu vá para Panguaçu meio-dia já, com o clima, mas até o sol chega e torra. Aí a gente diz assim, que bolo gostoso, né? Quando você vai a um aniversário, o bolo foi muito bem preparado, que bolo gostoso, que roupa linda. A maior parte
das exclamações começam com esse pronome relativo, esse pronome interrogativo, que aqui tem outro sentido, que, então, você também diz assim, que nojo, que raiva, que ódio. Esses sentimentos são sentimentos muito abruptos, sentimentos muito que surgem de repente, e aí a gente faz uma exclamação, ou de surpresa, ou de admiração, ou de alegria, ou de dor, de raiva, de espanto, de medo, de nojo, talvez mais alguns sentimentos. Eu vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, então eu só listei 8, mas tem sempre um que eu me esqueço, certo, gente? Então as exclamações, ou você está surpreso, ou você está admirado, ou você está alegre, ou você está sentindo uma dor, ou raiva, ódio também, né? Espanto, medo, nojo. E todas essas frases vão terminar com ponto de exclamação, que você pode colocar quantos você quiser, tem o mesmo sentido. Só você chama a atenção do leitor para o seu sentimento naquele momento, certo? Tá claro? Tem alguma pergunta? Não tem subtítulo, olha como é facinho. Não tem subtítulo, exclamativo e acabou. Então, quando você então presta atenção. Já que as imperativas de ordem terminam com exclamação, você tem que prestar bem atenção. Se tem um verbo, você percebe que nas exclamativas praticamente não existe verbo. Uma parte não tem verbo, esses aqui nenhum tem verbo. Mas se alguém se admirar assim, como ele come rápido. Ou seja, vocês já foram a algum espetáculo circense que tem aquelas disputas, quem come mais banana, quem come mais cachorro quente, né? Quem come mais ganha lá um dinheiro, alguma coisa, né? Primeiro já ganhou a comida, né? Já está com a barriga cheia. Então você pode se admirar, como ele come rápido, mas você percebe que o verbo aqui não está direcionando a pessoa. Você não está dizendo coma rápido. Se for coma rápido, é uma ordem que vai ser imperativa, perceberam? Mas quando você diz como ele come rápido, indica o quê? Indica uma admiração. Você está se admirando de como ele come rápido. Então não vai ser uma imperativa de ordem, vai ser uma exclamativa, somente. Perceberam? Você tem que prestar atenção, o verbo está se dirigindo a alguém, está dando uma ordem, está fazendo um pedido, um conselho, um aviso, o verbo ele é imperativo? Não. Então é uma exclamação. A pessoa está apenas se admirando, está surpreso. Não, a ação são os verbos, entendeu? Então, como essas outras, a maior parte das frases exclamativas não tem verbo, mas pode ter. Estou dizendo, as exclamativas comumente elas indicam surpresa, admiração, e a gente se admira apenas de algo que parece alguma coisa. A gente não usa muito verbo. Mas pode ter verbo também, como é o caso, ele come rápido. É diferente. Como ele come rápido? Né? Como ele come rápido? Tem um verbo comer. Mas não está no imperativo. No imperativo seria assim, olha. Por exemplo, digamos que a mãe coloca o café da manhã para você e o ônibus vai passar, quem vem de ônibus, né? Então a mãe diz assim, coma rápido. Então ela está dando uma ordem, vai terminar com o ponto falando, você percebe que o verbo está no imperativo, coma rápido, ou então comam rápido, tomem logo esse café, tomem logo esse café. É diferente, olha, aqui não está no imperativo, esse aqui é imperativo, essa aqui é só exclamativo. Tem que perceber aqui o sentido da frase. Se tiver verbo, se o verbo está direcionado, dando uma ordem ou fazendo um pedido a alguém. Vamos agora para o último tipo, nesses últimos minutos da aula. O último tipo, nós temos 6 minutos, certo? Vamos para o último tipo de frase, que também não tem subtipo, ok? Não tem subtipo. As optativas. Pessoal, as optativas também elas podem terminar com exclamação, ponto final, reticência, certo? Vamos lá. Optativa dá uma ideia de opção. Uma coisa que pode ser, pode não ser, pode dar certo, pode não dar, pode acontecer, pode não acontecer.
Então, as frases optativas, elas indicam sempre uma possibilidade, uma coisa vaga. Então, elas expressam desejo ou necessidade. Certo? Se você aprender desejo, já está correto. As frases optativas não tem subtipo, é só optativa mesmo, as exclamativas. Porque as exclamativas têm um monte de sentimento, né? Se vocês aprenderem surpresa e admiração, já tá bom. Mas você sabe que tem alegria, raiva, dor, medo, qualquer um desses sentimentos está expresso nas exclamativas. Mas as optativas são mais fáceis ainda, porque só indica desejo ou necessidade. Então, quando nós dizemos frases assim, ó, é preciso mudar. Pode ser que termine com ponto de exclamação, mas você sabe que isso aqui não é uma exclamação. Nessa frase, ninguém está se admirando, ninguém está surpreso, ninguém está necessariamente alegre, ninguém está triste, ninguém está com ódio, ninguém está com raiva, nenhum daqueles sentimentos das exclamativas. E também não está dando ordem a ninguém. Aí você diz, rapaz, não está dando ordem, não está exclamando. Ah, é um optativo, indica um desejo, indica uma necessidade. É preciso mudar. Aí é necessário estudar para vencer, ou para passar, vou colocar para passar, porque as pessoas vencem também sem ser pelo estudo, só se lascam mais, se desgastam mais fisicamente, né? Então, é necessário estudar para passar. Para terminar com o ponto final, de boa. É necessário estudar para passar. Isso aqui não é uma declarativa, indica um desejo. Eu não estou declarando, eu estou dizendo uma necessidade, um desejo meu. Uma necessidade, é necessário estudar para passar. Eu estou dizendo isso e afirmo. Em português, pode ser que nas disciplinas de outros professores, você nem estuda e passa. Mas em português, comigo, é necessário estudar para passar. Esse assunto que eu estou passando para vocês, estão no ensino médio. Mas esse assunto aqui, tipos de frase, é de 6º ano. Vocês podem abrir qualquer livro de 6º ano, vocês vão encontrar lá esses tipos de frase, isso que eu estou explicando para vocês. Então, eu estou passando um assunto fácil. Um assunto de 6º ano para o ensino médio. Mas é necessário que você estude, senão você não passa. Certo? Eu posso gostar da sua cara, gostar de você, conhecer sua mãe, conhecer seu pai. Posso ter namorado com seu pai, dado um beijo nele. Às vezes eu não quero nem conhecer os pais de vocês, porque às vezes, o ano passado eu tinha um aluno aqui, que o pai dele era um colega meu. Foi um colega meu lá no IPI. Assim, isso não tem nada a ver. Mas assim, não vai ser a proximidade com vocês que vai fazer eu passar alguém. Vocês é que vão passar pelo esforço de vocês. Então, Érica, que estuda aqui, quando ela foi minha aluna, há uns 2 anos atrás, ela foi na minha igreja, visitou minha igreja, tirei foto com ela lá, fiquei muito feliz, mas isso não influi em nada a nossa relação pedagógica aqui na escola, certo? Uma coisa tem nada a ver com outra, certo? Não confundam. Então, pessoal, tomara que você volte, ou seja, alguém está se despedindo de você. Aí você diz, tomara que você volte. A pessoa diz, nunca mais. Agora, mês passado, eu me despedi de um amigo, ele foi embora, voltou para a terra dele, lá para o Peru. E aí, eu poderia ter dito, tomara que você volte. Eu disse coisas parecidas, tomara que você volte um dia, e volte para a ação, né? Então, você pode terminar com reticências, pode terminar com reticências, exclamação, não tem problema. Por quê? Porque você já percebe que isso aqui, esses verbos aqui, estão demonstrando um desejo, que você seja feliz, certo? Eu também desejei isso para o meu amigo Efraim Miguel. Tomara que você seja feliz. Olha, tem exclamação, mas isso aqui não é uma ordem, isso aqui não expressa nenhum daqueles 9 sentimentos das exclamações. Viu, Gerildo? Rapaz. Gente, eu vou dizer de novo. Se você arranjar um emprego, você tem que largar o vício do celular. Se não, meu amigo, você perde o emprego. Nos empregos, normalmente o celular tem que ficar desligado, aí você só liga na hora de sair.
Ou então naqueles 2 minutinhos você vai no banheiro, só para ver se alguém mandou alguma mensagem. Você não pode estar usando o celular. Você pode passar nos comércios, você vê algum vendedor mexendo no celular, você tem que ficar atento nos clientes ali para atender, senão você perde o emprego, perde o cliente, perde a oportunidade de vender e ganhar a sua comissão. Então, quando eu sou chata aqui, é porque eu quero que vocês sejam vencedores. Ok? Porque tem gente que perde o emprego porque só está vendendo celular. Não vai produzir nada. Que você seja feliz, indica também um desejo. Cátia, voltou! Olha, viu que tem uma sala de aula, a professora dando aula para ele. Olha aí! Parabéns, Cátia. Eu vou ter aí. Tá vendo? Tá fundo da infância. Peguei o meu orçamento. Tu resolve nada, Cátia. Certo, galera? Entenderam? Optativas indicam desejo ou necessidade. Então, mesmo que termine com exclamação, não são exclamativas. Não estão se admirando, não estão alegres, não estão surpresos, não estão com raiva, não estão... Não estão dando ordem a ninguém. Os verbos não são direcionados para alguém dando ordem, nem fazendo pedido. É uma necessidade, é um desejo. É preciso mudar. É necessário estudar para passar. Tomara que você volte, que você seja feliz. Então, são desejos ou necessidades que a gente expressa, que podem ocorrer ou podem não ocorrer. Podem acontecer como podem não acontecer. Então, é isso. Beleza?